A do Elite oculta pelo Fael é real, mesmo que não seja. Olá, Elite Oculta! Acompanho o seu canal há algum tempo e recentemente eu vi alguns vídeos no seu canal falando sobre botijas assombradas. E este relato que eu irei contar aqui não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe. Bem, podem me chamar de Binho. Eu tenho 19 anos de idade e moro na cidade de Louveira, no interior de São Paulo. Mas este fato que irei contar aconteceu em um sítio próximo a uma cidade do interior do sertão de Alagoas. E quem presenciou tudo foi a minha mãe. Ela, inclusive, conta este fato até hoje. A minha mãe nasceu e se criou em um sítio que faz parte de uma cidade do interior de Alagoas. Hoje, ela tem 52 anos de idade. Mas este fato aconteceu quando ela ainda era muito jovem, praticamente dentro da sua adolescência. No sítio onde a minha mãe morava, havia muitas histórias sobre botijas assombradas. E muitas pessoas na época acreditavam fácil nessas histórias. Porém, havia muitas pessoas que acreditavam que as botijas não eram assombradas e sempre iam invadir a propriedade alheia de alguma pessoa que morreu, que possivelmente teria deixado uma botija escondida. Porém, reza a lenda que todas essas pessoas que iriam tentar isso acabaram se arrependendo, pois no meio do caminho encontravam tantas coisas assombradas e sobrenaturais que nunca conseguiam nem sequer encontrar a botija ou terminar de desenterrá-la. Bem, naquela época, o meu avô, que já é falecido, era dono de uma fábrica de queijos e ele lucrava muito com isso. E também era dono de algumas terras naquela região. E por causa disso, quase nada faltava para a minha mãe e os meus tios, que na época ainda eram bem jovens. E ao lado da fazenda do meu avô moravam duas irmãs, já com idades avançadas, e elas eram bem acabadas. Elas eram conhecidas na região por fazer muita caridade e ajudarem muitas pessoas necessitadas. E por causa disso, elas eram muito queridas por todos, inclusive pela família da minha mãe, que tinha uma forte amizade com elas duas. E a minha mãe e uma das minhas tias eram muito amigas delas. A minha mãe sempre ia na casa delas para ajudá-las a fazer alguns serviços de casa. E por esse motivo, aquelas duas senhoras gostavam muito da minha mãe e também da minha tia. Bem, os anos foram se passando e o meu avô vendeu a fábrica de queijo. E a família da minha mãe passou por alguns problemas financeiros. Mas nada faltava na mesa da nossa família, pois a minha mãe e os meus tios nunca passaram fome, pois o meu avô e a minha avó, que já são falecidos, sempre davam o melhor deles para não deixar que isso acontecesse. Bem, com o resto do dinheiro que sobrou, o meu avô conseguiu comprar algumas terras que tinham naquele sítio. E todas que ele comprou
eram suficientes para o meu avô conseguir plantar milho, feijão, criar animais e outras coisas que dariam sustento da família. E também por causa disso, os meus tios mais velhos, quando se casaram, eles puderam construir as suas casas naqueles terrenos. E a vida da minha família seguiu assim. Mas depois de alguns anos, a minha avó acabou infelizmente falecendo devido a problemas de saúde que ela tinha. Eram muitos problemas de saúde, e a minha mãe e os meus tios sentiram muita falta dela. E aquilo abalou toda a família. O meu avô era um homem muito rígido, pois ele não aceitava que os seus filhos fizessem nada de errado, e sempre queria que todos seguissem na linha, pois ele era um homem que só queria o bem dos seus filhos. Bem, os anos foram se passando e aquelas senhoras que moravam próximo à fazenda do meu avô também faleceram por problemas de saúde e também de idade avançada. E quando elas faleceram, a casa delas e a propriedade em que elas eram donas ficaram abandonadas, até o meu avô conseguir comprar a propriedade para ele, já que não tinha mais ninguém morando por lá. E também estava tudo abandonado. E neste mesmo dia em que o meu avô comprou a propriedade, a minha mãe, durante a noite, estava em um sono profundo, quando de repente ela acordou com uma daquelas mulheres que morreu, e o espírito dela estava ao lado da cama da minha mãe. E quando a minha mãe abriu os olhos, ela teve o maior susto de sua vida, pois o espírito de uma das falecidas estava ao lado da sua cama. O espírito se materializou da mesma forma daquelas senhoras que morreram. E a minha mãe ficou com muito medo. Mas foi aí que aquele espírito falou para a minha mãe que ela não precisava ter medo. Então, aquela alma pegou na mão da minha mãe e, segundo ela mesma conta, a mão daquela alma estava totalmente gelada, como se fosse uma pedra de gelo. Bem, e ela já morta, dizia para minha mãe não ter medo, pois ela não lhe faria nenhum mal. Bem, e foi aí que aquela alma disse uma coisa que deixou a minha mãe espantada. Ela disse que embaixo da cisterna, onde ficava a sua propriedade, havia uma botija com algumas coisas valiosas, inclusive até mesmo ouro. Ela dizia que a minha mãe deveria ir até lá desenterrar a botija, pois aquela botija seria da minha mãe e da minha tia. E ninguém além delas duas poderiam colocar a mão naquela botija. E isso é devido quando aquele espírito era reencarnado, ele tinha uma forte amizade com a minha mãe e com a minha tia. E depois de dar o recado, o espírito daquela senhora simplesmente desapareceu. A minha mãe ficou tão assustada com isso que ela preferiu não comentar isso com ninguém. A minha mãe só mencionou o fato com a minha tia, pois o espírito ordenou que a minha tia estivesse presente para desenterrar a botija. Bem, após pensar muito no assunto, foi aí que a minha mãe lembrou das lendas e histórias que o pessoal daquela região falava sobre botijas assombradas. E nas lendas, o pessoal contava que quem invade a propriedade de uma pessoa que já morreu para desenterrar uma botija, a pessoa durante a escavação tem várias experiências sobrenaturais horríveis,
E muitas das vezes, a pessoa consegue ver até mesmo o próprio demônio. E também, muitos acabam nem sequer saindo vivo, pois aparecem tantas coisas horríveis e assombradas que a pessoa acaba desistindo no meio da escavação. E mesmo que a pessoa vá embora daquele lugar, o espírito do falecido passa a atormentar a pessoa pelo resto da vida. Bem, e por causa disso, a minha mãe e a minha tia desistiram dessa ideia de tentar cavar essa botija e retirá-la. Até porque os outros também ficariam sabendo, já que as duas irmãs não conseguiriam desenterrar tudo sem precisar de ajuda de terceiros. Então, elas tiraram a ideia da cabeça. Bem, mesmo tendo desistido, até hoje, a minha mãe se lembra dessa história e conta tudo para nós. E eu vendo alguns relatos no seu canal de Botijas Assombrada, e com base nesses relatos que a minha mãe sempre me contou, eu posso dizer que acredito que essas histórias de botijas assombradas sejam realmente verdadeiras. E nessa história da botija assombrada que aconteceu no sítio em que a minha mãe se criou, eu acredito 100%. E também acredito que nesse mundo há muitas coisas misteriosas e muitos mistérios que nem mesmo o ser humano tem noção ou ideia de que realmente acontece. Boa noite. Numa noite em que eu estava sozinho em casa, era uma sexta-feira chuvosa, e eu senti alguma coisa me observando pelas costas. E quando eu olhei para trás, não vi ninguém. Então, voltei a jogar LOL no meu computador. Alguns minutos depois, comecei a sentir a mesma sensação, mas desta vez o meu coração começou a acelerar, como se me dissesse que havia alguma coisa atrás de mim. Eu me virei e podia jurar que vi alguma coisa me olhando de fora do meu quarto. E no instante que eu olhei de volta, o que quer que fosse saiu correndo e rindo. Era umas risadas de criança. E daí eu fiquei olhando para o corredor, esperando ver algo. Mas agora nada se mexia lá fora. O meu cachorro estava deitado do lado da minha cama. Eu achei que fosse somente a minha imaginação e voltei para o meu computador. Pouco tempo depois, eu vi o meu cachorro levantando a cabeça e olhando para a porta com as orelhas levantadas. Ele estava bem atento, como se tentasse ouvir algo. E daí ele se levantou, foi até a porta e deu 2 latidos. Então voltou correndo e se escondeu embaixo da minha cadeira, com o rabo no meio das pernas, rosnando e latindo, e com os pelos do pescoço todos levantados. Agora eu estava realmente assustado, pois tinha certeza que havia alguma coisa lá fora.
acendi um abajur que tinha do lado do PC e me levantei. Fui até a porta e a casa estava toda escura. E eu não conseguia ver nada. A essa altura, o meu cachorro já tinha parado de latir e rosnar. E então estava só me olhando de longe, e ainda escondido. E agora que ele estava quieto, eu consegui ouvir algo vindo do andar de baixo da casa. Pareciam serem vozes cantando alguma coisa. Vozes de criança. E eu não conseguia entender o que estavam cantando. Porém, dava para se ouvir alguém cantando algo bem baixinho. E parecia ser voz de meninas. Uma garotinha, para ser mais exato. Achei aquilo muito estranho e estava com muito medo de descer as escadas. Ainda mais que o interruptor da luz da lâmpada do andar de baixo fica longe da escada. Mas a minha curiosidade era muito maior. Então eu tinha que ver o que era aquilo que estava cantando. Daí eu comecei a descer as escadas, tentando fazer o mínimo de barulho. E quando cheguei lá embaixo, os meus olhos começaram a se adaptar à escuridão. Então eu fui na direção do interruptor. Mas quando estava quase chegando lá, eu pude ver a silhueta do que pareciam serem 3 garotas pulando corda na sala. Enquanto 2 seguravam a corda em cada ponta, a garotinha do meio pulava. Era elas que estavam cantando, enquanto pulavam corda. Eu fiquei petrificado olhando aquilo. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Então, de repente, elas pararam e olharam diretamente para mim. A garota que estava no meio fez um semblante de puro ódio e saiu correndo para a cozinha, junto com as outras 2. Com um susto, eu pulei para trás e comecei a bater na parede, tentando acender a luz. E assim que a sala ficou clara, eu consegui me acalmar um pouco, mas ainda não acreditava no que tinha visto. E depois de um tempo de hesitação, eu fui até a cozinha. Entrei e acendi a luz. Porém, não havia ninguém lá, e todas as portas e janelas estavam fechadas e trancadas por dentro. Depois daquela noite, eu ouvi mais algumas vezes as vozes daquelas meninas cantando alguma canção. Eu também cheguei a vê-las mais algumas vezes. E elas apareciam como vulto no escuro, e sempre fugindo para se esconderem. Eu nunca me senti ameaçado. E ninguém da minha família nunca comentou nada. Mais uma vez, eu pesquisei pela internet e vi que demônios assumem a forma de crianças e animais. Acredito que a minha família também já devem ter presenciado isso, mas nunca falei do assunto com eles ou com outras pessoas. Mas naquela noite, somente eu e o meu cachorro conseguimos vê-las e ouvi-las. Mas até hoje o meu cachorro se sente realmente incomodado com a presença delas. E então eu sei que isso não é nada bom. Mas algo dentro de mim diz que elas não são espíritos malignos ou coisa parecida. Apesar da internet e o meu cachorro dizer o contrário. Porém, eu acho muito estranho a presença delas na minha casa.
Boa noite. Muitos duvidam das tradições religiosas, mas elas tiveram um motivo para serem criadas e devem ser respeitadas, principalmente devido aos mistérios do além. Trabalhei por muito tempo em um shopping no último horário, que seria das 14 às 22 horas. E quem tem essa rotina de trabalho sabe do que estou falando. Então, é muito comum ter hábitos noturnos, ir dormir tarde e outras coisas. No meu caso, eu sempre gostei muito de ler e ficava lendo até altas horas da madrugada, por volta de 4 ou até 5 horas da manhã. Mas há uns 7 anos atrás, começaram a ocorrer coisas bizarras. Em uma noite, eu estava lendo, quando ouvi um som que nem sei como definir. Parecia uma gargalhada alta. E essa gargalhada, quando conto para as pessoas de confiança, eu não consigo imitá-la. E o som era como se viesse da esquina da minha rua. E na noite seguinte, ocorreu a mesma coisa. E assim, passou a ocorrer em todas as noites. E toda vez que aquilo ocorria, eu parava de ler. E só conseguia prestar atenção naquela risada diabólica. Reparei que tinha uma faixa de horário que aquilo acontecia. E sempre era por volta de 1h50 da manhã a 2h10. Aquilo sempre começava em meados de fevereiro e durava até metade do mês de abril, e daí paravam. O estranho é que aquelas risadas sempre ocorriam no período da quaresma. Comentei com o pessoal da minha casa e eles me falavam que deveria ser coruja ou outro bicho noturno. Mas daí pensei, será que de fato coruja tem hora marcada para piar? Pois bem, passou o ano e aquelas risadas pararam. Mas no ano seguinte, no mês de fevereiro, começou tudo de novo. Na mesma hora e do mesmo jeito. E aquela risada demoníaca que parecia vir do próprio inferno. E foi aí que percebi que era quaresma, como no ano anterior. Eu ficava acordada até ouvir aquela risada, e assim confirmava o horário. E quando passava o período de quaresma, aquelas risadas cessavam. E foi assim por 4 anos consecutivos. Até que em uma noite, a minha mãe ouviu. Ela estava no telefone com a minha tia. Então, ela foi para fora de casa para ouvir aquilo. A minha mãe conta que a impressão que dava era que aquela risada vinha de cima de uma árvore que tinha na esquina. A minha mãe nasceu na roça, filha de lavradores. E então ela disse: "Isso não é bicho mesmo não. Isso aí que você está escutando é coisa de outro mundo." Então, a minha mãe passou a fazer orações que ouvia no programa do Padre Marcelo. E também jogar sal grosso na esquina de casa. E desde então, faz 2 anos que não ouço mais aquilo. A última vez ocorreu há 2 anos atrás.
Eu cheguei até a ouvir, porém as risadas estavam distante, muito além da minha esquina. Mas era zombeteira e horrível como sempre. Bem, o que significa aquelas risadas diabólicas? Seria alguma manifestação de certas forças sobrenaturais? E por qual motivo aquilo atuavam especificamente no período da Quaresma? Bem, acho que nunca vou descobrir. Boa noite. Olá, amigo. Me chamo Lázaro. Sou fã do canal. Adoro as histórias contadas nele. E tenho um relato de algo sobrenatural que ocorreu comigo há algum tempo. Sou natural de Pombal, na Paraíba. Tenho 23 anos. O que ocorreu comigo foi há cerca de 8 anos atrás, no município de Mombaça, Ceará. Pois bem, eu tenho uma tia que morava lá. E ela era comerciante. Ela tinha uma loja dessas de produtos importados. Uma que ficava em Mombaça e a outra em uma cidade vizinha, que fica a pouco mais de 120 quilômetros de Mombaça, onde eu trabalhava. Então fui lá trabalhar com eles. E fiquei trabalhando com os meus tios e os meus primos em Mombaça. Até que um dia eles precisaram viajar e eu tive que passar uma semana lá, para tomar conta do lugar e ajudar os outros funcionários. Isso foi na terça-feira. Fiquei na casa e trabalhei a semana normalmente. E sempre trazia o dinheiro da loja para casa, e assim depositava no cofre. A casa tinha uma fama de mal-assombrada. Eu era jovem, porém muito corajoso, e não tinha medo de nada. Mas eu mal sabia o que estava por vir a acontecer comigo ali naquela casa. Quando foi na quinta-feira, eu fechei a loja e fui para casa. Tomei um banho, jantei o que havia comprado no restaurante e deitei em uma rede na sala. Mas antes disso, eu tranquei toda a casa, tranquei muito bem. E fiquei ali, deitado descansando. Até que por volta de umas 10 horas da noite, eu ouvi um barulho na cozinha, como se algo tivesse caído. Mas eu nem liguei, e depois de um tempo, eu nem lembrava mais disso. Mas foi quando eu comecei a ouvir passos no corredor, que ficava entre a cozinha e a sala. Levantei, acendi a luz e não havia nada ali. Fiquei com a pulga atrás da orelha, mas deitei, desliguei a TV e o cansaço me venceu. E logo acabei dormindo. No dia seguinte, eu passei o dia todo relembrando o ocorrido e com receio daquilo tudo. Mas não disse nada a ninguém, pois eu não sabia do que se tratava e também, mesmo se eu dissesse, ninguém acreditaria. Até que o dia acabou e fui para casa. E naquela noite de sexta-feira, saí até o restaurante para comprar o jantar. Eu fui na moto do meu primo. E quando foi umas 8 horas da noite eu retornei. Tomei um banho, jantei e fui dormir. Já eram umas 9 horas da noite. E até ali tudo bem. Mas de repente eu escutei um barulho enorme de pratos caindo na cozinha. Pulei da rede e corri para ver o que era. E chegando lá, não tinha nada no chão. Isso foi de arrepiar os cabelos e gelar a espinha. Corri para a sala e peguei o dinheiro no cofre. Pois até então, o meu receio era de ser algum ladrão que sabia que eu estava com o dinheiro da loja. Mas quando conferi as portas da casa, estava tudo trancado e intacto. Pois bem, eu me tranquei em um dos quartos com o dinheiro. E tão logo, os barulhos se intensificaram pela casa. Eu ouvia passos e coisas sendo arremessadas. Eu nada podia fazer. O meu coração parecia que ia parar de tamanho susto. Passei a noite de olhos abertos, até que de repente apaguei. Acordei com o toque do celular. Era a minha tia ligando, pois os funcionários ligaram para ela e disseram que até aquela hora eu não havia aparecido para abrir a loja. Eram as 7 horas da manhã, então eu corri, vesti uma roupa e fui abrir a loja. Eu estava decidido que não passaria mais nenhuma noite naquela casa. No fim do dia, eles chegaram de viagem.
e minha tia me questionou o motivo do meu atraso. Logo eu contei tudo a ela, e ela disse que já havia escutado coisas do tipo, mas nada tão assustador assim. Depois de uns dias, eu voltei para minha casa na Paraíba, onde eu moro até hoje. E se passado mais alguns dias, a mesma coisa aconteceu com a minha tia e os seus filhos. Eles até correram para fora de casa depois disso. A minha tia, no dia seguinte, procurou um pai de santo, e ele disse que o que estava ali era um espírito que encostou na casa. E esse espírito, ele não conseguia descansar, pois ele havia falecido devendo uma promessa. Depois disso, os meus tios se mudaram de lá, e eu nunca mais ouvi falar do lugar. Também tive outras experiências sobrenaturais, mas nenhuma como essa. Obrigado pela atenção e boa noite a todos. Meu avô tinha uma padaria. Ficava na Vila Junqueira, um bairro de Lins, no estado de São Paulo. Eu tinha 5 anos e acompanhava o meu avô por birras na madrugada silenciosa daquela cidade pelo ano de 1965. Nem sequer imaginava algo a não ser papel, caneta, lápis e borracha. Agora vocês, imaginem um mundo sem internet, sem TV ou nada virtual. Bem, mas a gente se divertia ao contar histórias, conversar ao redor da mesa de jantar ou nas calçadas das ruas. E foi uma dessas noites acaloradas de Sorocaba que tudo aconteceu. Eu estava sentado sobre uns sacos de farinha no escuro do depósito, vendo meu avô colocar a massa do pão no coxo para crescer, quando ouvi um barulho no final do depósito. Logo me levantei, pensando se tratar de um gato, ou de um roedor qualquer. Me aproximei de uns balaios vazios, e por detrás deles ouvi nitidamente uma voz rouca e esganiçada, que me perguntava o seguinte: "Quer me ver?" Eu quase que não entendi, mas mesmo assim, no auge da minha inocência, respondi de imediato: "Sim, eu quero." Meu avô, ao perceber o que eu estava fazendo, largou a massa de pão no chão e correu ao meu encontro, e me pegou no colo, dizendo sem parar: "A culpa foi minha culpa." E me agarrou contra o seu peito, que afava nervosamente como se quisesse proteger-me de algo que eu não conseguia entender. Nesse instante em que ele me segurava, um ser quase que gigantesco saiu de trás dos balaios. Era algo vermelho, pingava e cheirava sangue. Suas entranhas estavam para o lado de fora, como se ele tivesse sido virado ao avesso. Tudo do lado de dentro estava do lado de fora. Era algo aterrador. Eu pouco entendia, mas vi que nada daquilo era normal. Eu gritei e não vi mais nada. Apenas ouvi o meu avô falando algo como: "Não era para você ser invocado." Hoje em dia, penso naquela imagem e me arrepio por inteiro. Não sei o que era aquilo, mas sei que de repente rompi, na minha inocência, uma convivência que até então era pacífica. Meus avós se mudaram de lá. Meu avô se matou anos depois. Ele pulou do 13º andar do prédio do DEIC em São Paulo, em uma verificação de rotina. A minha avó previu a sua morte, sendo enterrada como indigente. E assim aconteceu, mesmo ela morando com a gente, eu, meu pai e a minha mãe.
De vez em quando eu sonho com aquela criatura me perguntar: quer me ver? Eu finjo que não a vejo, viro para o lado da cama ou acendo a luz fingindo estar procurando algo. Não deixo a criatura saber que eu a vejo ou a escuto. Apenas finjo que nunca vi aquela criatura no avesso. Boa noite. Isso aconteceu há mais ou menos há 7 ou 8 anos atrás. Eu estava com 8 anos de idade e o meu irmão com 11. O meu irmão se chama Caio e o amigo dele se chama Pedro. Nós estávamos brincando no jardim e eu, como gostava muito do meu irmão, fui junto deles. A gente ficou correndo lá fora por um tempão. E então, logo cansamos. Onde moramos, tem uma pequena floresta que fica de um lado. E atrás da minha casa tem uma rua bem movimentada. Em frente da minha casa tem um trilho de trem que passa por perto da casa. Essa linha de trem corta a floresta. Porém, nenhum trem passa por ali. E a linha está abandonada há um tempão. Nós estávamos entediados e decidimos acabar entrando na mata. E aquilo era um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e um de 8. Estávamos andando pela floresta e nunca havíamos ido tão longe assim. Eu queria voltar para casa, mas os garotos queriam ficar. Então eu não conseguia voltar sozinho. Daí foi quando nós vimos os trilhos de trem. O Caio e o Pedro saíram correndo e eu fiquei ali parada e comecei a chorar. O Pedro, que era o bonzinho, voltou e falou que estava tudo bem e que eu não precisava chorar e que nós já estávamos indo embora. Começamos a andar de novo e fomos em frente, saindo dos trilhos e entrando no mato. E depois de um bom tempo andando, vimos mais para frente a mata se abrindo. Eu fiquei relaxada e contente, achando que era o caminho da minha casa. Mas quando chegamos perto, era o trilho de novo. A gente achou estranho, porque havíamos acabado de sair dele. Mas como a gente fez algumas curvas, simplesmente achamos que tínhamos feito um círculo. Então viramos para trás e começamos a andar de novo. Depois de mais um tempo andando, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. O meu irmão Caio falou que sabia onde estávamos, pois ele já havia ido lá subir aquele barranco. E daí continuamos em frente. Mas alguns minutos depois, acabamos voltando para outro ponto dos trilhos. O meu irmão olhou para um lado, olhou para o outro e andou um pouco mais para frente. Eu fiquei parada lá no meio do trilho, olhando para um lado e para o outro para ver se algum trem passava por ali. E foi aí que o meu irmão voltou e falou que a gente estava perdido. Eu comecei a chorar de novo, mas o Caio simplesmente agarrou a minha mão
e me arrastou para continuarmos andando, como se estivesse tudo bem. Ficamos andando por volta de mais 1 hora, seguindo aquele trilho. E foi aí que comecei a ouvir uma música tocando. Era maravilhosa e parecia ser um flautista. A música tocava e parava, e depois de um tempo tocava de novo. Então começamos a seguir a música. Nós estávamos andando pelos trilhos, e logo percebi que havia alguém andando em volta da gente. E depois de algum tempo, aquela música estava vindo de dentro da mata. E para continuar seguindo ela, eu tinha que sair dos trilhos. Sabia que aquilo era perigoso, pois nem sabia quem estava tocando aquela música. Logo então, a música parou de tocar, e nós ficamos parados, olhando para dentro da mata, para o lugar aonde tínhamos ouvido ela pela última vez. Logo, ouvi o som de alguém andando atrás da gente na mata, e a música começou a tocar na nossa frente, como se estivesse avisando que o perigo se aproximava. Eu não pensei 2 vezes e corri na direção da música. Ficamos andando por mais meia hora dentro da mata, ouvindo aquela flauta tocar. Aquela melodia tocava e parava, e às vezes fazendo a gente mudar de direção. O som daquela flauta não parecia estar muito longe, mas não conseguíamos ver de onde estava vindo o som. Nós não víamos mais ninguém naquela mata, e também não ouvíamos os passos de ninguém, o que é bem difícil de acontecer se tivesse mais alguém lá no meio do mato com a gente. E após um tempo andando, eu vi uma construção e a estrada. E nós saímos correndo para lá. Era um centrinho de compras aqui da cidade, onde tem uma padaria, umas lojinhas e alguns restaurantes. O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa. E na frente da padaria estava a minha mãe chorando, e o meu pai abraçado a ela, conversando com um policial. Assim que eu vi eles, eu saí correndo na direção deles. A minha mãe me abraçou e me pegou no colo. E em seguida, deu uma bronca no Caio, por não ter avisado ela que iria sair. E este foi o fim do meu pesadelo. Até hoje, não sei quem ou o que estava tocando aquela flauta. E também não sei o que era aquela coisa que estava nos seguindo na floresta. Mas acredito que ali na floresta havia um espírito bom e outro mau. O bom tocava a flauta para afugentar aquele demônio, que era aquela coisa que estava nos perseguindo, e ao mesmo tempo nos fazendo ficar perdidos na floresta. Eu já voltei lá algumas vezes depois do que aconteceu, porém nunca mais cheguei a ouvir o som daquela flauta, e também não me perdi de novo. Mas uma coisa que eu acho estranho é que não entendo como nos perdemos, pois o caminho da minha casa até os trilhos é muito simples. Mas acredito que alguma coisa de ruim que estava ali na mata queria que nos perdêssemos. E talvez fosse até mesmo um espírito da mata. Bem, este é o meu relato. Boa noite.
Nunca acreditei em histórias sobrenaturais. Sempre fui aquele tipo de pessoa que tem uma versão mais realista dos acontecimentos. Eu adorava desmentir as pessoas que chegavam até mim e dizia ter visto ou ouvido algo impressionante. Mas depois do que presenciei certo dia, a minha vida mudou de vez. Há cerca de 2 anos, os meus tios compraram um sítio próximo à cidade de Curitiba. O local era isolado da civilização e rodeado por um matagal. Eu fui com meu primo conhecer o lugar pouco antes da compra. E ao chegarmos lá, fomos recebidos gentilmente pela família que cuidava da casa para os antigos donos. O casal tinha 4 filhos pequenos, que olhavam para nós com uma expressão triste. Definitivamente, aquela era uma família triste. Mesmo assim, eles mostraram a casa inteira, menos um quarto que ficava mais ao fundo da propriedade. É claro que nós perguntamos por que eles fizeram isso, e eles responderam que o quarto estava muito sujo e cheio de entulhos. E depois que o meu tio comprou o sítio, o meu primo e eu conversávamos com um dos poucos vizinhos que havia ali. O vizinho nos contou que suspeitava que aquele casal, supostamente, havia matado um dos seus filhos menores que nascera com problemas mentais. O garoto teria sido sufocado com um travesseiro, naquele mesmo quarto que se encontrava trancado. O vizinho falou que havia acompanhado a gravidez da mulher durante 9 meses. E um certo dia, o casal lhe contou simplesmente que a mulher tinha perdido o bebê no quarto, e por isso isolaram o local. Mas o vizinho, curioso, alguns dias depois, viu a mulher jogando fora alguns travesseiros, que segundo ele estavam em bom estado. E por que aquela família pobre iria desperdiçá-los assim? O vizinho disse que era o único que sabia da história e nos fez prometer que não contaríamos para ninguém. O meu primo e eu achamos a conversa meio exagerada e praticamente não ligamos para isso. Alguns meses depois, quando meu tio já havia comprado a casa, o meu primo me convidou para passar um fim de semana no sítio com os pais deles e também com meu outro primo. Durante o dia, nós olhamos aquele quarto e realmente ele estava cheio de bagulho: cama velha, guarda-roupa quebrado e sobre a cama vários pedaços de madeira que impediam a gente de entrar. Mas até aí tudo bem. Mas as coisas estranhas insistem em acontecer à noite. Eu acordei para ir ao banheiro e ao passar pela cozinha, observei que o relógio marcava 3h30 da madrugada. E como quase todos os eletrodomésticos estavam desligados, o único barulho que eu ouvia era o da geladeira. E o primeiro pensamento que passou pela minha cabeça diante daquela situação foi o do bebê. A minha nuca se arrepiou só de imaginar uma criança no quarto. Tentei pensar em outra coisa, mas não conseguia. E quando saía do banheiro, olhei de longe e a porta do quarto estava fechada. Tudo ali estava muito escuro. Eu tinha que caminhar até a varanda onde estavam as redes para dormir. E todo mundo já estava dormindo. E eu estava acordado no meio da casa.
com aquele pensamento ruim. E quando me virei para sair, ouvi um barulho bem estranho, vindo daquele quarto, como se fossem lençóis sacudindo. Bem, eu pensei, não tem como ser ninguém dormindo ali, pois os meus primos e os meus tios estão lá fora. Neste momento, o meu coração acelerou. Óbvio que eu não iria até o quarto ver o que era que estava acontecendo, pois a minha intenção era sair dali correndo. Mas o que aconteceu em seguida travou as minhas pernas. Foi um segundo barulho vindo do quarto. Começou baixinho e lento, e de repente tomou a forma de um choro de bebê, daqueles estridentes. E aquele choro se transformou em risadas. Risadas de criança, mas bem macabras. Eu não tinha ar para gritar, e nem força nas pernas para correr. E mesmo sem querer, eu caí no chão e tapei os meus ouvidos. Porém, foi em vão, pois aquele som estava dentro da minha mente. E por mais que eu tampasse os ouvidos, eu ainda escutava. Rezei para que alguém mais tivesse escutado, mas ninguém chegava. Pedi que o sol raiasse logo, mas me lembrei que eram 3:30 da madrugada. Me senti sozinho e o meu sangue estava quente, mas por fora o meu corpo parecia que ia congelar. As minhas pernas não obedeciam o meu comando. Quando a minha voz voltou, eu gritei para aquilo me deixar em paz. Então, aquelas risadas cessaram. Mas daí, eu vi uma silhueta negra de uma criança passar correndo para dentro daquele quarto, atravessando a porta. E foi aí que eu consegui me levantar. Meu coração já estava quase saindo pela boca. Saí correndo e quando cheguei lá fora, eu acordei o meu primo e os meus tios, pois estava muito desesperado. Eles disseram que não viram e nem ouviram nada. E com as luzes acesas, os meus tios conferiram o quarto. Porém, não havia nada demais lá. Mas acredito que aquele choro e aquela silhueta só poderiam ser do garoto com problemas mentais, que havia sido assassinado pela sua própria mãe. Então eu deduzi que o primeiro barulho era de travesseiros e não de lençóis. Depois desse episódio, eu nunca mais pisei o pé naquele sítio, pois eu passei quase um mês tendo pesadelos com aquele ser do inferno. Boa noite.